Georg Lukács. O jovem Hegel e os problemas da sociedade capitalista. Capítulo 3. Fundamentação e defesa do idealismo objetivo. Iena, 1801 a 1804. 3. Contra o individualismo abstrato na ética. Chegando à análise das críticas hegelianas à filosofia prática do idealismo subjetivo. Observamos que aqui dispomos de muito mais material de comparação com o período anterior. Já detectamos em detalhe as objeções de Hegel à ética kantiana. Veremos agora que a direção principal de suas críticas permanece a mesma, mas ganha pormenorização, concretude e, sobretudo, sistematicidade. Hegel não examina problemas isolados da ética kantiana, nos quais ele e Kant ocasionalmente se cruzam na formulação. Em vez disso, submete toda a filosofia prática do idealismo subjetivo a uma análise crítica. Antes de tudo, essa crítica é realizada em estreita ligação com as visões gerais de Kant, Fichte e Jacobi. Hegel considera as limitações de sua filosofia moral consequência direta da falsidade e da unilateralidade de sua visão de mundo. Para ele, a maneira como o idealismo subjetivo trata os problemas morais exemplifica, até certo ponto, seu fracasso em resolver as questões decisivas da vida pública. Em diferença, Hegel abordará apenas certos aspectos da ética do idealismo subjetivo. Em Fé e Saber, ele critica sistematicamente o idealismo subjetivo em todas as direções, completando cada parte com uma crítica da moralidade. Seu último artigo polêmico e importante a esse respeito, publicado na revista que editou com Schelling, o Ensaio sobre Direito Natural, dedica-se quase inteiramente ao problema. Em Fé e Saber, Hegel vê a insuficiência da filosofia da reflexão no fato de que o universal e empírico, fixados rigidamente e sem transições, são arrancados um do outro. A unidade e a diversidade atuam como abstrações opostas, cada lado, em relação ao outro, é ao mesmo tempo negativo e positivo, de modo que o empírico se torna absoluto para o conceito e, ao mesmo tempo, nada absoluto. Do primeiro ponto de vista, tem-se empirismo, do segundo, idealismo e ceticismo. Essa visão da realidade se torna particularmente evidente na ética. A ética do idealismo subjetivo não alcança uma compreensão efetiva da universalidade do mandamento moral, isto é, de seu conteúdo social. Como o vazio da vontade pura e universal é tomado como verdadeiramente a priori, tudo que é particular fica reduzido ao empírico. Se tentamos definir o que é lei e dever, logo caímos em conflito. Qualquer conteúdo concreto retiraria imediatamente a pureza da vontade e destruiria o princípio do dever pelo dever, transformando-o em matéria. O vazio do puro sentimento de dever e o conteúdo se atrapalham mutuamente, o que impede a passagem para uma universalidade efetiva. Além dessa crítica geral, Hegel reafirma, agora de modo mais incisivo, as censuras formuladas em Frankfurt. Uma moralidade assim, em vez de liberdade, conduz à tirania, segui-la conduz inevitavelmente à hipocrisia. Em suas críticas teóricas a Kant e Fichte, Hegel já mostrará que o método deles desemboca em um dever vazio e em um progresso vazio e infinito. Na esfera moral, esses conceitos tomam forma concreta, e Hegel revela com maior nitidez a insignificância do idealismo subjetivo. Kant e Fichte tentam, por meio do dever, elevar-se acima da consciência empírica do indivíduo e atingir uma universalidade ética real. Hegel desnuda o auto-engano. Essa obrigação remete inevitavelmente ao ponto de vista empírico cotidiano do indivíduo diante do mundo e da sociedade. A obrigação por si só não permite a integridade, apresenta apenas a diversidade do real como uma certeza incompreensível e primeira, na qual particularidade e diferença se absolutizam. O ponto de vista dessa realidade é o ponto de vista empírico de cada indivíduo, e a realidade da pessoa torna-se uma esfera opaca da vida cotidiana, na qual se está desde sempre incluído. Assim, a moralidade do idealismo subjetivo revela a futilidade de sua posição teórica e sua incapacidade de apreender, em pensamento, a realidade específica. Hegel já demonstrara, ao criticar o progresso infinito, que ele não explica problema algum, reproduz, em terminologia filosófica, os impasses não resolvidos do idealismo subjetivo. Na filosofia prática, a ligação entre progresso infinito e dever se torna ainda mais nítida. Agora Hegel prova que é precisamente esse progresso infinito que expõe à irrealização do idealismo subjetivo. Ele é a confissão de que a realização de seus próprios princípios os destruiria. Portanto, tais princípios contradizem a realidade.
Se o ser viesse a tornar-se o que deveria ser, a identidade do eu consigo mesmo se anularia, o sujeito retiraria o que ele próprio pôs e deixaria de ser eu. Nesse sistema, a saída do dualismo não é pensável, exatamente como em Jacobi. Assim Hegel polemiza em duas frentes, desmascara o monismo apenas aparente de Kant e Fichte, cuja efetiva posição é dualista, e mostra que Jacobi, ao pretender elevar-se sobre Kant e Fichte mediante a fé imediata, permanece essencialmente no mesmo ponto de vista deles. Hegel descreve a filosofia de Kant e Fichte com imagens duras, porém flexíveis. Fala do vazio sublime, da altura limpa e nauseante da abstração. O apelo do idealismo subjetivo aos sentimentos mais nobres, a promessa de que a ética pura liga o homem a um mundo suprassensível, não o impressiona. Para Hegel, o mundo suprassensível é fuga do sensível. O desejo de liberdade em Kant e Fichte oculta a incapacidade de apreender dialeticamente a integridade concreta da sociedade em seu movimento efetivo. Ele vê nessa busca uma arrogância monstruosa. Em Fichte, identifica uma tristeza de ser um com o universo, um sofrimento por ter de obedecer às leis eternas da natureza e sua necessidade sagrada e estrita, um desejo de repugná-las, indignar-se e desesperar por não estar livre delas, como se tais leis não fossem elas próprias leis racionais, às quais não há vergonha em submeter-se. Não há dúvida de que Hegel se considera filosoficamente mais correto e progressivo que Fichte ao sustentar que a construção de uma ética real, abrangente de todos os problemas do homem social, só pode ser realizada pelo caminho que ele delineia, e não pelos de Kant e Fichte. Contudo, esse contraste reproduz contradições gerais e de grande escala do período em que ambos agiram, período no qual nenhum deles pôde alcançar uma solução inteiramente correta para a relação dialética entre indivíduo e sociedade. Talvez se possa aplicar aqui a observação de que todo progresso, ao consolidar um desenvolvimento unilateral, é também regressão. As críticas de Hegel revelam com clareza a fraqueza de Fichte. Todavia, ao analisar filosoficamente o conceito fichtiano de liberdade, não se deve perder de vista que ele surgiu como expressão ideológica da Revolução Francesa. Fichte exagera idealistamente a contradição entre liberdade e realidade, mas por trás disso há uma compreensão realista de uma situação social concreta. E não só na Alemanha, onde a Revolução pouco afetou as sobrevivências feudais, mesmo após a ocupação napoleônica. Somente regiões isoladas eliminaram certos resquícios, e o movimento de reformas na Prússia começou depois. Assim, as exigências de liberdade proclamadas pela Revolução e a realidade alemã se excluíam reciprocamente, tal como Fichte o expressou de maneira idealisticamente generalizante. Ademais, tais exigências não foram cumpridas apenas na Alemanha. Fichte pertenceu ao campo democrático radical da Revolução, tentou estender liberdade e igualdade aos problemas da propriedade privada. Suas soluções, porém, soavam ingênuas até mesmo quando comparadas à França de Babeuf. A oposição entre Fichte e Hegel espelha a grande oposição histórico-mundial daquele tempo. De um lado, a sociedade burguesa emergia efetivamente dos ganhos da Revolução Francesa e da Revolução Industrial Inglesa. A filosofia hegeliana propõe dar a essa existência concreta uma expressão filosófica. De outro, nem a Revolução Industrial, nem a Revolução Francesa eliminaram com radicalidade os resquícios feudais, nem realizaram a sociedade burguesa em formas democráticas tal como desejaram seus representantes verdadeiramente democráticos. A Revolução Democrático-Burguesa, sob esse ângulo, não estava concluída na Europa Ocidental. O idealismo subjetivo de Fichte fornece a esse aspecto da situação uma expressão filosófica subjetivamente exacerbada. O contraste se acentua ainda mais porque a luta filosófica ocorre na Alemanha, onde a realização de uma revolução democrático-burguesa era apenas uma perspectiva distante. Assim, Fichte e Hegel representam lados distintos dessa oposição histórico-mundial e são, cada qual, unilateral. O desenvolvimento posterior das revoluções democráticas no Ocidente confirma que nenhum deles compreendeu corretamente a própria revolução e a sociedade burguesa dela decorrente. Já nas revoluções de meados do século XIX, apesar do conteúdo democrático-burguês, o papel do proletariado ganha importância crescente. Quanto mais esse desenvolvimento avança, mais a revolução democrático-burguesa pode ser apreendida adequadamente apenas da perspectiva da visão de mundo do proletariado.
torna-se verdadeira a observação de que formas superiores iluminam as inferiores. A economia burguesa dá a chave para a antiguidade, de modo análogo. A teoria dialética da Revolução Burguesa e da sociedade burguesa só é possível no materialismo histórico. Esse estado de coisas explica também o utopismo abstrato de Fichte. Ele é um democrata revolucionário em país sem movimento revolucionário. Mais tarde, durante a Guerra de Libertação contra Napoleão, ao tocar o movimento popular, traços reacionários desse movimento tingem fatalmente sua filosofia. O objetivismo de Hegel torna-se possível porque ele toma a sociedade burguesa, resultante da revolução, como realidade, procura entendê-la tal como é, analisar suas leis efetivas em suas relações e explicá-las filosoficamente. O fato de Hegel, antigo simpatizante da revolução, chegar a esse resultado explica-se porque nunca se alinhou à ala democrática radical jacobina. Desse modo, da simpatia inicial pôde mover-se ao apoio a Napoleão. Chegamos ao paradoxo. A superioridade filosófica de Hegel sobre Fichte, e de seu conceito social sobre o de Fichte, liga-se a fundamentos menos democráticos de sua visão política e social. Tais paradoxos emergem quando o confronto se dá por motivos puramente ideológicos, quando a tomada de partido pela democracia não é politicamente relevante, como na Alemanha. Quando ambos ingressam em movimentos concretos, vêm à tona as linhas de atraso e passividade alemãs, em Fichte, durante a Guerra de Libertação, em Hegel, sobretudo no período berlinense, onde aspirações democráticas têm base, ainda que instável, em movimentos populares reais. Opostos desse tipo não se verificam. Basta lembrar a superioridade ideológica dos democratas revolucionários russos sobre seus adversários. A oposição Fichte, Hegel encontra expressão nítida na crítica hegeliana ao direito de rebelião ou direito à revolução. Nos Fundamentos do Direito Natural, de 1796, Fichte assume o ponto de vista dos democratas radicais. O povo, sendo o poder mais alto, não pode ser rebelde contra si. Apenas Deus estaria acima dele. Daí sua construção institucional. Em tempos pacíficos, o executivo detém a plenitude do poder, mas existe uma autoridade especial, os éforos, sem poder efetivo, que diante de violação constitucional, impõem proibição, suspendem o executivo e convocam a Assembleia Popular Soberana. No ensaio sobre direito natural, Hegel ataca violentamente essa teoria. Sua linha se aproxima de Condorcet como a de Fichte se aproxima de Robespierre, ambos transpostos à abstração filosófica alemã. O ponto decisivo em Hegel é a rejeição do direito de rebelião. Tal violência pura consiste em vontades particulares que não podem constituir-se como vontade comum. A expressão direta da vontade do povo, tomada assim, não origina um estado de direito válido. A fraqueza de sua posição aparece aqui com clareza. Entretanto, sua compreensão sóbria da situação real se expressa na refutação do esquema fichtiano. Ao explorar a relação entre o executivo e os éforos, Hegel não se fixa no aspecto formal do direito, como Fichte, mas considera o equilíbrio real de forças. Se ambos tiverem poder equivalente, o Estado se torna um perpetuum mobile que, em vez de mover-se, cai num equilíbrio imóvel, um perpetuum quietum. Em um Estado que deve operar durante longo tempo, uma diarquia é impensável. Se o executivo ou os éforos possuírem poder real, isto é, se o Estado for efetivamente governado por uma única vontade, a construção de Fichte perde fundamento. Aqui vemos, ao mesmo tempo, limitações históricas comuns e distintas dos contendores. Não é segredo que a essência da disputa toca o problema do duplo poder revolucionário. Na Revolução Francesa, esse duplo poder foi o da Comuna de Paris e dos jacobinos diante da Convenção. Sua essência social não foi compreendida, nem pelos próprios protagonistas. Daí Robespierre tentar inserir na Constituição o direito revolucionário de rebelião. A filosofia de Fichte reflete, idealisticamente exacerbada, esse mal-entendido. É revelador que Hegel conclua a polêmica com alusões ao golpe de 18 de Brumário, busca mostrar a impotência do éfora fichtiano, e que na prática, as mudanças constitucionais ocorreram segundo outra lógica. É também significativo que Hegel, já tão cedo, contraponha Napoleão, o grande especialista parisiense do Estado, ao seu oponente filosófico. Essa oposição se enraiza numa divergência de princípio. Para Fichte, instituições sociais e jurídicas aparecem como restrições à liberdade. Para Hegel, a comunidade mais alta é a mais alta liberdade, tanto quanto ao poder quanto à realização.
O contraste repousa no entendimento diverso da sociedade burguesa surgida da Revolução. Por isso Hegel enxerga, na ética e na filosofia de Fichte, em toda parte, escravidão e supressão da natureza e do homem. No plano estritamente moral, o que valeu para Kant em Frankfurt vale agora para Fichte. A crítica de Hegel segue o mesmo rumo, e evitamos repetições. No plano do direito e do Estado, Hegel ridiculariza a mania regulatória de Fichte, que pretende deduzir a priori regras para impedir falsificação de moeda, prescrever passaportes, modos de emissão e assim por diante. Chama de lista de preços o código de leis que resultaria de tais prescrições. Não se trata apenas de ironia contra extratos feios de construção filosófica. As observações de Hegel repousam em dois pontos fundamentais. Em primeiro lugar, a verdadeira força motriz da sociedade é sua autorreprodução orgânica contínua. Isso significa que a sociedade, no processo de seu desenvolvimento, produz as determinações de que necessita, nenhuma autoridade, menos ainda uma inventada por filosofia dedutiva a priori, pode legitimamente impô-las de fora. Em segundo lugar, embora o conteúdo geral das leis seja histórica e socialmente determinado, as definições particulares e, sobretudo, sua aplicação a casos individuais contém inevitavelmente um elemento indestrutível de acaso. Decidir se certo crime deve ser punido com 3 ou 4 anos de prisão é contingente e não é filosoficamente dedutível. Aqui se expressa a oposição fundamental entre a concretude do idealismo objetivo de Hegel e a abstração inevitável do idealismo subjetivo de Fichte. Para Hegel, tal abstração decorre do formalismo que rejeita conteúdo. O conteúdo dos mandamentos morais ou jurídicos, no idealismo subjetivo, é sempre construído arbitrariamente e não derivado filosoficamente de suas próprias premissas. Em Frankfurt ele já o notara, agora o fórmula com maior decisão: a vontade, tomada como identidade pura, sem conteúdo, é tão formal que se torna sem sentido. Desse modo, seu conceito de finalidade é incapaz de receber conteúdo a partir dela. Hegel ilustra o ponto com uma crítica a uma passagem da Crítica da Razão Prática. Kant busca concretizar o imperativo categórico, lei suprema da moral, propondo que a consistência de universalização de máximas sirva de critério. Se posso elevar minha máxima à lei universal, estaria provada sua verdade moral. Kant oferece o exemplo do depósito que não deve ser apropriado indevidamente, pois a lei contrária se destruiria, a instituição do depósito deixaria de ser possível. Hegel retruca: que contradição surge do fato de que não mais existam depósitos? A contradição só aparece em relação com outras certezas necessárias, assim como a possibilidade do depósito se articula com certezas necessárias de outra ordem. A forma direta do conceito não pode estabelecer, por si, a correção da primeira ou da segunda premissa. É preciso considerar os objetivos e fundamentos materiais efetivos. Em suma, não se deduz um conteúdo social de uma lei moral formal. As instituições sociais formam uma totalidade concreta, interconectada e cambiante. Sua necessidade só pode ser demonstrada a partir do lugar que ocupam nessa totalidade específica. Como Kant não coloca o problema nesses termos, sua dedução acaba parecendo uma obtenção fraudulenta de conteúdo. Hegel combate a oposição rígida kantiano-fichteana entre moral interna e legalidade externa. A moral é parte essencial, mas ainda assim parte, da atividade social do homem, não pode ser destacada da totalidade concreta da sociedade com suas leis e instituições. Do ponto de vista kantiano e fichteano, a vida externa reduz-se a um sistema morto de instituições, e a interioridade a uma purificação abstrata da vontade. Em contraste, Hegel sustenta a interação indissolúvel de todos os momentos. Os homens criam sua sociedade e instituições e agem livremente nessa obra sua. Segundo Hegel, essa separação abstrata entre interior e exterior explica por que Jacobi, embora combata Kant e Fichte com argumentos que por vezes atingem pontos sensíveis, permanece, filosoficamente, na mesma posição e partilha de suas limitações subjetivo-idealistas. Se a questão é abordada apenas do ângulo da vivência imediata, Jacobi parece opor-se diametralmente a Kant e Fichte. Estes celebram a lei moral universal e só reconhecem a iniciativa do indivíduo na medida em que coincide com ela. Jacobi, ao contrário, apela à singularidade viva, trazendo exemplos de história, poesia e saga para mostrar que atos tidos por crimes diante da ética formal podem expressar alta moralidade humana. Daí reivindicar o direito ao crime, pois a lei é para o homem,
não o homem para a lei. Hegel não nega que tais críticas atinjam pontos reais, ele próprio, em Frankfurt, denunciará a violência tirânica da ética kantiana. Observa, porém, que Jacobi, ao contrapor o indivíduo vivo a coisas feitas, e à sociedade, o faz como se esta lhe fosse exterior e alienígena. Para Hegel, o homem vivo é homem em uma sociedade concreta, sua integridade e vitalidade se expressam na conexão com essa sociedade. Isolado, torna-se tão esquemático e abstrato quanto o sujeito do mandamento moral formal. Jacobi ilustra sua tese com 2 espartanos que recusam a oferta do rei persa. Não podem viver longe da pátria, das leis e do povo por quem viajaram para morrer. Jacobi comenta que eles não apelam à razão, mas às coisas e ao apego a elas. Não invocam virtude, não possuem filosofia, apenas reconhecem um sentimento do coração. Seu sofrer, sua experiência. Hegel vê nisso a mesma subjetividade de Kant e Fichte. Em todos os casos, retorna-se ao sujeito, no lugar da liberdade moral. Surge o mais alto grau de pedantismo e mesquinharia, um zelo egoísta e um amor próprio moral que só pode levar à idolatria interior. A polêmica contra Jacobi, no auge do romantismo, era extremamente oportuna. Embora Jacobi não fosse membro da escola romântica em sentido estrito, representava um movimento ideológico que preparava certas características reacionárias do romantismo. Em resumo, a rebelião educada e democrática da inteligentsia contra o absolutismo feudal, cujas expressões mais impressionantes foram no jovem Goethe, Werther, e, no jovem Schiller, os salteadores Intriga e Amor, degenerou rapidamente, em parte porque uma parcela significativa dessa inteligentsia voltou as costas à revolução. O individualismo ardente desses jovens poetas tinha conteúdo social crítico e amante da liberdade. Seus continuadores guardaram apenas a exigência de uma individualidade de direito próprio, sem a luta concreta contra os obstáculos específicos da Alemanha. Perderam o interesse pela crítica social, ou passaram a combatê-la em abstrato, como se a sociedade em geral fosse obstáculo ao desenvolvimento da personalidade. Assim, na arte e na teoria, arrancaram o indivíduo das condições sociais e o opuseram a uma coletividade abstrata. Essa degeneração corresponde à inflexão geral da cosmovisão. A atividade do jovem Goethe e do jovem Schiller foi o ápice do iluminismo pré-revolucionário. Nos poemas do primeiro, proclama-se o espinosismo. O declínio da rebelião socialmente crítica em culto abstrato da individualidade conduziu ao abandono da linha iluminista, que na Alemanha nunca fora decididamente materialista, e à luta contra o ateísmo de Spinoza, inaugurada por Jacobi. A escola romântica, com seu conceito posterior e reacionário de personalidade, uniu-se a Jacobi nessa luta. Mais tarde, agregou-lhe a tese de que a Idade Média desenvolveu a individualidade mais livremente que a modernidade atomística. A escola romântica de Iena ainda estava em transição, mas a ideologia do individualismo ilimitado e vazio já desempenhava papel decisivo. O jovem Friedrich Schlegel, em fase republicana, ridicularizou Jacobi por não ter um conceito de humanidade, mas apenas de Friedrich Irish jacobinismo. Poucos anos depois, alterou profundamente sua posição. Schleiermacher, outro importante ideólogo romântico, publicou anonimamente um ensaio em defesa do romance. O individualismo e o irracionalismo de Schlegel encontraram expressão teórica no romance e em outros escritos da escola. Paralelamente, e em parte em oposição a ela, os romances de Jean Paul ganharam enorme popularidade, e o próprio Jean Paul se declarava discípulo de Jacobi. Já essa breve revisão mostra quão relevante foi a intervenção de Hegel contra a teoria moral de Jacobi. É preciso lembrá-la hoje, quando o neo-hegelianismo tenta fazer de Hegel um filósofo da vida e um irracionalista, apagando a antítese entre Kant e Hegel e aproximando-o da filosofia romântica da vida. Contra tais falsificações, cumpre restabelecer a conexão real entre as correntes espirituais da época e a posição efetiva de Hegel. Ele, partidário de Goethe, combateu constantemente as variedades do individualismo romântico e a filosofia da vida irracionalista. Em suas palavras, a vida sob esse individualismo é um inferno, imagem que remete à Ifigênia de Goethe, onde o submundo é destino de Orestes. Mas com plena consciência de sua natureza destrutiva e problemática e com a convicção de que o humanismo progressista deve e pode encontrar uma saída para esse inferno. Fato da vida moderna. Goethe cumpriu plenamente essa vocação do humanismo. Já nos heróis de Jacobi, Alvio e Voldemar, vemos os tormentos da autocontemplação eterna não em ação,
mas no tédio terrível e na impotência do ser vazio. A fornicação consigo mesmo causa catástrofe, e no entanto, o princípio não é removido. A virtude não destrutiva do todo dos personagens mede a grandeza e a pequenez desse mundo subterrâneo. É característica ainda a crítica hegeliana aos discursos sobre a religião de Schleiermacher, uma das obras fundamentais do romantismo de Iena. Hegel acusa a mesma subjetividade vazia que em Jacobi. A contemplação do universo se reduz à subjetividade, ao virtuosismo, ao desejo, à mera busca do desejo. A expressão pretendida como caso interno lampejo imediato de inspiração individual, não se torna expressão verdadeira, obra de arte. Schleiermacher, diz Hegel, quer perpetuar a arte sem obras de arte, isto é, transformar a filosofia da vida em arte da vida prática, sem jamais sair do imediatismo individualista jacobiano. E anota com ironia que se elogiou Kant por ensinar a filosofar, não a filosofia, como se alguém pudesse ser carpinteiro sem jamais fazer mesas, cadeiras, portas ou armários. Em consequência, Hegel vê Kant, Jacobi e Fichte como representantes de uma mesma direção, em que o vazio e a problematicidade do individualismo moderno se reproduzem com necessidade histórica. A moral do idealismo objetivo, que ele contrapõe ao subjetivo, condensa-se na tese de que a integridade moral absoluta não é outra coisa senão um povo, e acrescenta com a sentença atribuída a um pitagórico, que a melhor educação consiste em fazer de alguém um cidadão de um povo com a melhor organização. A tendência do conceito hegeliano de moralidade foi destacada positivamente em contraste com a moral de Feuerbach, inclinada à abstração. A ética de Hegel, ou doutrina da moralidade, inclui uma filosofia do direito e abrange direito abstrato, moralidade subjetiva e eticidade. Esta, por sua vez, compreende família, sociedade civil e Estado. O que é forma ideal aqui tem conteúdo igualmente realista, junto com a moral, abarca todo o campo do direito, da economia e da política. A ética hegeliana de Iena difere da posterior em conteúdo e construção. Contudo, para descrever suas tendências gerais no campo da moralidade, essa avaliação se mantém, tendo delineado, de modo ainda abstrato, as visões positivas que emergem da polêmica de Hegel contra o idealismo subjetivo. Cumpre agora considerar a série de problemas específicos discutidos em sua filosofia moral em conexão real. A primeira condição é saber como, segundo Hegel, surgiu a sociedade burguesa moderna, cujo conteúdo e formas de manifestação sua ética se propõe a apreender.